Olá, aqui é o professor Vitor Araújo e vamos agora falar sobre unicidade ergódica, transformações que têm uma única medida invariante. Uma transformação contínua num espaço métrico compacto diz-se unicamente ergódica se admite uma única probabilidade invariante. Então esta probabilidade é necessariamente ergódica, senão existiria um conjunto mensurável com medida entre 0 e 1, estritamente, em relação a essa medida, né? E a medida restrita, por exemplo, esse conjunto, né? A medida restrita e normalizada, seria uma probabilidade invariante, okay? distinta da medida que nós começamos. Então, contrariaria a unicidade. Ou então a medida tem que ser igual, né? Outro argumento, a medida tem que ser igual à outra, porque só há uma, e portanto o único jeito é que o media aqui em denominador de normalização tem que ser 1, né? Ou o espaço inteiro tem que ter normal. São propriedades destas transformações, né? O seguinte: se uma transformação for unicamente ergódica, então isso acontece se e só se para toda a função contínua as médias de Birkhoff convergem uniformemente para uma constante, e isso acontece também se e só se para toda a função contínua as médias de Birkhoff convergem em todo ponto para uma constante. Okay? Este é um caso onde as médias de Birkhoff convergem em todo ponto. Okay? E isto é equivalente a ser unicamente ergódica. Observemos que, obviamente, que 2 implica 3, convergência uniforme implica convergência em todo ponto, e vamos verificar que 3 implica 1. Então, se eu tiver duas medidas de probabilidade invariantes para a minha transformação f, então pelo teorema ergódico, né, vai existir para essa função contínua, vai existir a função limite das médias temporais, φ-til, né, e essa φ-til vai existir μ-ktp e νktp, por hipótese. Né? E em ambos os casos, uma vez que o item, a hipótese 3, né, a propriedade 3 diz que a média converge para uma constante em todo ponto, então em ambos os casos, φ-til é uma função constante, quer μ-ktp, quer νktp. Okay? Então isso significa que a integral de φ dmi é igual à integral de φ-til dmi, pelo teorema ergódico, é igual a essa constante, que é igual à integral de φ-til dni, que é igual à integral de φ dni para essa constante. Mas então isto significa que o integral de φ e o dmi e o integral de φ dni são iguais para todas as funções contínuas. Então isto significa que as medidas ni e mi têm que ser idênticas pelo teorema de representação de raiz em espaços compactos. Okay? Então 3 implica 1. Agora, a unicidade ergódica implica a convergência uniforme das médias temporais. Então tomemos uma probabilidade invariante. E suponhamos que 2, ou seja, a convergência uniforme das médias temporais não vale. E vamos obter uma contradição construindo uma probabilidade invariante ni diferente da mi. Então, nós assumimos que existe uma função contínua e não temos a convergência uniforme para cada epsilon e para cada k. Existe um nk e um ponto xk, de tal forma que a média temporal até o tempo nk, no ponto xk, está epsilon afastada do limite, que é o integral da dmi. Okay? Então, nós estamos assumindo que a convergência para a função limite não é, para a função constante, né? Não é uniforme. Consideremos agora esta sequência, a sequência nestes tempos, né? A sequência das médias de Dirac. Isto é parecido com a construção da medida invariante, né? Aquele argumento, a construção da medida invariante para uma transformação contínua. Consideremos esta sequência
e tomemos um ponto de acumulação na topologia fraca estrela. Afirmamos que a Ni é automaticamente F invariante. Já sabemos porquê, essencialmente. Isto é um pequeno exercício, podem verificar. E por definição da topologia fraca estrela, então a integral de φ de Mi vai ter que ser este limite aqui, né? Nestes pontos. Certo? Observem que o x aqui depende do k também, ok? Então, o fato desta probabilidade ser f invariante não é uma consequência imediata da prova do teorema de existência, ok? Mas é um exercício relativamente simples. Então, temos este limite, ok? Que coincide, por definição, é o integral de uma função contínua. E, portanto, pegando naquela função contínua que nós usamos inicialmente, né, nós vamos obter que o integral de φ de Mi e o integral de φ de Mi são epsilon afastados. Porquê? Porque nós temos esta desigualdade, né? E porque esta função vai convergir para a φ. Então eu substituo aqui, né? Então a integral de φ de Ni vai estar epsilon afastado disto aqui. Portanto, a Ni é diferente da Mi. Mas isto é uma contradição com a suposição de que f só tem uma probabilidade invariante, que é o item 1. Né? Então provamos por contradição que a sequência das médias temporais de qualquer função contínua tem que convergir uniformemente para uma constante, porque a negação da conversão uniforme implica uma contradição. Isto termina a prova da proposição, que nos dá estas propriedades. Vamos agora relacionar isto com sistemas minimais. Dizemos que um conjunto invariante e fechado de um espaço é minimal se todo o ponto desse conjunto tem órbita futura densa. Por exemplo, toda a rotação irracional é minimal. Né? Ou seja, o círculo é um conjunto minimal para uma rotação irracional. Usaremos a noção de suporte de medida boreliana. Okay? O suporte de uma medida boreliana é o fecho do conjunto de pontos cujas vizinhanças têm sempre medida positiva. Okay? Notemos que o suporte de uma probabilidade invariante é um conjunto fechado sempre positivamente invariante. A imagem do suporte é o suporte. Okay? Estamos assumindo que f é contínuo num espaço métrico compacto para fazer estes argumentos. Okay? Isto é um exercício simples. Relações entre unicidade ergódica e minimalidade. Bom, se f é unicamente ergódica, então o suporte da medida invariante, da única medida invariante, é minimal. É um conjunto minimal. De fato, se existisse um ponto no suporte cuja órbita futura não fosse densa no suporte, então eu conseguiria um aberto de tal forma que esse aberto, né, seria um pedaço de suporte, um aberto do suporte, que ocupa um pedaço do suporte, né, e a órbita de x nunca visita esse aberto. Então seria, né, uma vizinhança de algum ponto do suporte nunca visitada pela órbita do x, a órbita futura do x, né? Isso é equivalente a dizer exatamente a mesma coisa, dizer que não é denso, né? Poderíamos então considerar o que é a média temporal das Diracs em cima da órbita de x, suportadas na órbita de x, tomar um ponto de acumulação na topologia fraca estrela e agora sim, pelo mesmo argumento do teorema de existência de probabilidade invariante para transformação contínua, temos que qualquer ponto de acumulação na topologia fraca desta sequência é uma probabilidade invariante. Mas então, uma vez que f é unicamente ergódica, esta probabilidade invariante, Ni, tem que ser igual a Mi, que eu já tenho. Mas acontece que Mi_n, como esta órbita nunca visita o aberto U, então Mi_n de U é sempre zero para todo n. Okay? Então no limite também tem que ser zero. Porquê? Porque na convergência fraca estrela, né, estas propriedades valem. O Ni de U, de fato, é menor ou igual que o lim sup disto aqui. Okay? Mas nós também sabemos que o Mi de U é positivo. E, portanto, este Ni de U igual a zero é uma contradição com o Mi de U positivo, porque o Ni teria que ser igual ao Mi. Ok? Isto é uma contradição. Portanto, o tal ponto X não pode existir. Não pode existir um ponto cuja órbita futura não seja densa.
Ou seja, a proposição está demonstrada. Exemplo, um homeomorfismo do círculo. Tomemos este homeomorfismo do círculo. Este é um ponto do círculo, é elevado em outro ponto do círculo. Ou se a gente olhar no intervalo, né, elevando o intervalo no círculo por θ vai ser elevado em E elevado a 2π θ, né? Então nós teremos a aplicação θ vai em θ quadrado. Isto é de fato um homeomorfismo do círculo, né? Que é representado por esta aplicação aqui, como se fosse f de x igual a x quadrado. E se nós identificarmos o 0 com o 1, né, nós temos um homeo do círculo. Reparem que não é um dífio, porque a derivada aqui é diferente da derivada aqui. Logo, quando eu identificar o 0 com o 1 no círculo, eu não vou ter uma aplicação diferenciável, mas a aplicação é certamente uma aplicação contínua no círculo. O ponto 0 para esta transformação é o único ponto recorrente. Okay? Todos os pontos vão convergir para 0 ou estão já em 0. Lembrem que o 0 e o 1 são o mesmo ponto em S1. Logo, a única medida invariante só pode ser a Dirac na origem. Né? Assim, f é unicamente ergódica e o suporte da sua única medida invariante é minimal. Okay? Porém, observem que o homeomorfismo não é minimal, ou seja, S1 não é um conjunto minimal para este homeomorfismo. Certo? Por isso é que a proposição fala que, né, é o suporte da medida invariante que é minimal, não é o espaço inteiro. Certo? Note que ter uma medida invariante com o suporte minimal em todo o espaço não garante unicidade ergódica. Okay? Esse é o parte ao contrário. Né? Porquê? Porque existe um teorema de Furstenberg, que ele construiu um contra-exemplo. Existe um diffeomorfismo analítico do toro, que é minimal, e ele preserva a medida de Lebesgue, okay? Mas a medida de Lebesgue não é ergódica. Em particular, o f não é unicamente ergódico. Okay? A construção deste diffeomorfismo é bem sutil. Ele tem esta forma, é da forma f de xy vai em a vezes x, φ de x vezes y. O a no círculo é um ponto tal que todas as suas potências são densas no círculo. Ok? Ou seja, Na, se nós olharmos aditivamente, Na é densa no S1, para todo o conjunto do Na da órbita de A. E a aplicação φ, esta aplicação φ de S1 em S1, é uma aplicação contínua, cuidadosamente escolhida, né, para ter aquele efeito. Né? Nós aqui usamos a notação de grupo multiplicativo. Né? Pensamos no S1 como sendo os complexos do módulo 1, que é um grupo, né, que fica um grupo compacto com a operação de multiplicação dos complexos. Então, isto aqui, né, é uma notação que corresponde a, por exemplo, seria, no caso aditivo, seria A mais X, ou X mais A. Isto aqui seria Y mais φ de X. Mas agora eu mudei para a notação multiplicativa. A prova detalhada desta construção pode ser encontrada no livro Teoria Ergódica de Ricardo Meyer. Vamos agora falar de rotações em toros. Sabemos que a rotação, dada do jeito que nós já estudamos, e se o alfa, se esta matriz de, né, o vetor de rotação, se ele for racionalmente independente, né, então o conjunto, nós sabemos que todas as órbitas são densas, né, e vamos ver que também que a medida de Lebesgue é invariante e ergódica. E vamos ver agora que ela é unicamente ergódica. Em particular, o caso particular disto aqui são as rotações irracionais do círculo. Então elas são unicamente ergódicas. Né? Então para provar isso, basta mostrar que para toda a função contínua existe uma constante de tal forma que as médias temporais convergem para essa constante que só depende da função para qualquer ponto x. Né? Qualquer ponto x tem uma média temporal com o mesmo limite. Então, usando a ergodicidade, é claro, eu sei quem é a constante. A constante é o integral da função em relação à medida de Lebesgue. Okay? Portanto, a φn de x, esta é a média temporal, que eu chamei φn de x, ela converge para aquela constante Lebesgue QTP. Mas, em particular, a convergência vale num subconjunto denso do toro. Né? O Lebesgue QTP, em particular, tem que ser denso. Tomemos
a distância natural no toro, né? A menor distância entre os membros das classes de equivalência de x e y, e observemos que a translação naturalmente preserva esta distância, né? A translação simplesmente roda os pontos. Usando que a φ sendo contínua num espaço compacto é uniformemente contínua, então para cada epsilon existe um delta, de tal forma que se x e y são delta próximos, então a distância dos transladados continua delta próxima, porque a translação do toro, a rotação do toro, preserva as distâncias, e portanto, né, tomando um par epsilon delta de continuidade uniforme, o φ em tj de x e o φ em tj de y estão epsilon próximos. Se eu começar com delta próximos, e isto é independente do j, né, porque eu preservo a distância, então eu consigo ter isto aqui para todo j. Portanto, nós temos que a sequência das médias temporais é equicontínua, ou seja, se a distância, se x e y estiverem delta próximos, então as médias temporais de x e y estão epsilon próximas para qualquer n. Porquê? Bom, basta substituir, né? Vocês têm isto aqui e basta fazer as médias desta diferença, e as médias desta diferença são exatamente a diferença das médias. É por linearidade da soma. Okay? Então, φn é uma família equicontínua e a φ é limitada. Portanto, φn também é limitada com a mesma cota, ou seja, as φn são equilimitadas. Então, pelo termo da escola Liazer-Lá, nós sabemos que tem uma subsequência convergente. Então, suponhamos que existisse um ponto no toro, de tal forma que a φn nesse ponto não convergisse para aquela constante. Então existiria alguma subsequência que converge para alguma constante diferente, para uma c diferente da cφ. Mas eu sei que alguma subsequência φnk é uniformemente convergente no toro, por causa do teorema das Cauchy-Arzelà. E o seu limite é uma função contínua psi, né? E essa função contínua psi, ela já sei que ela vale cφ num conjunto denso e vale um valor diferente no x barra. Mas isto é um absurdo, porque a psi é contínua. Se a psi é contínua e é igual a uma certa constante no conjunto denso, então ela tem que ser igual a essa constante em todo o espaço. Mas tem um ponto, tá, onde é diferente dessa constante. Então a função psi, afinal, não pode ser contínua. Isto é uma contradição e mostra que o ponto x barra não existe. Portanto, temos a convergência de φn para a constante em todos os pontos do toro. Isto conclui que temos a unicidade ergódica, né? Ou seja, Lebesgue é a única medida ergódica invariante do toro. Medida invariante, porque é sempre ergódica, é a única medida invariante que é ergódica no toro. Como a aplicação destas ideias, pensemos em grupos topológicos. Vamos agora falar um pouquinho sobre isso. Então, um grupo topológico é um grupo que tem uma topologia e de tal forma que as operações de grupo, os produtos e as inversas são contínuas nesta topologia. Vamos assumir que a topologia é tal que todo ponto é um fechado, por exemplo, a topologia Hausdorff. Se o grupo também for uma variedade e as operações no grupo forem diferenciáveis, forem aplicações diferenciáveis, então dizemos que o G é um grupo de Lie. Tá? O espaço euclidiano, por exemplo, e o toro são grupos de Lie, com respeito à operação de adição. O intervalo, por exemplo, o intervalo da reta positiva com a operação de multiplicação é um grupo de Lie. O grupo, por exemplo, das matrizes invertíveis com entradas reais, D por D, é um grupo de Lie para a operação de multiplicação e pode ser identificado com um aberto DRD por D, né? Porquê? Porque o determinante no espaço das matrizes é uma aplicação contínua e eu posso enxergar o grupo das matrizes invertíveis como a pré-imagem da reta menos o zero pela aplicação determinante no espaço das matrizes. Ok? Logo, ele é um aberto de D por D, né? Porque esta aplicação é contínua, estou pegando aqui a pré-imagem de um aberto e obtendo o GLD.
Então temos exemplos aqui do grupo de Lie. O grupo linear real, que é este GLDR, ele contém diversos grupos importantes. Por exemplo, o grupo espacial linear das matrizes com determinante 1, o grupo ortogonal das matrizes ortogonais e vários outros. Então, qualquer G fixado num grupo tem estas aplicações, que a X associam o G vezes X, ou a X associam o X vezes G, chamadas, respectivamente, a translação à esquerda e a translação à direita. Okay? Por exemplo, em G, obtido como produto, né, entre números positivos, a multiplicação, a aplicação, translação à esquerda e à direita são simplesmente a multiplicação à esquerda e à direita. Né? São X translações à esquerda e à direita. Coincidem, neste caso, porque o produto de números reais é comutativo. Em geral, se eu trabalho com matrizes, por exemplo, nem sempre é verdade. Né? Para grupos localmente compactos, né, nós vamos ver que temos sempre medida invariante. Então, o endomorfismo é uma aplicação do grupo no grupo que respeita a operação do grupo, ou seja, toda a aplicação do tipo φ de xy é φ de x vezes φ de y, algo conhecido, bem conhecido de álgebra. Né? Se φ também for invertível, de G em G, então ele chama-se um automorfismo. Então, no endomorfismo de grupo compacto é automaticamente contínuo. Um exercício interessante. Exemplo, a matriz determinante 1, né, D por D com entradas reais, induz um automorfismo FA do toro. Um grupo topológico é localmente compacto se todo o ponto do grupo G admite uma vizinhança compacta, como qualquer espaço topológico. Por exemplo, todo o grupo de Lie é localmente compacto, porque toda a variedade de dimensão finita é localmente compacta. A teoria ergódica dos grupos topológicos localmente compactos começa com o seguinte resultado de Ahar em 1933. O teorema da medida de Ahar diz que num grupo localmente compacto existe uma medida boreliana, μ(G), que é invariante por translações à esquerda, finita em compactos e positiva em abertos, e toda a medida eta regular, invariante por translações à esquerda, é um múltiplo desta medida aqui. Okay? É um múltiplo. Todas as medidas são múltiplas umas das outras. Né? E a medida é finita se e só se o G é compacto. Assim, existe uma única probabilidade invariante por translações à esquerda, finita em compactos e aproximável por cima por abertos e por baixo por compactos, que é a regularidade, em todo o grupo compacto. Okay? Então, em RT, a medida de Ahar é a medida de Lebesgue, assim como no toro. Okay? Por exemplo, no grupo multiplicativo dos reais positivos, a medida de Ahar é esta integral. A medida de A é uma integral em A de x sobre x. Para todo boreliano, A. E é invariante por relações à esquerda e à direita. Okay? Um exercício interessante verificar isto. Suponha que G é compacto. Okay? Então a medida de Ahar é invariante pelas translações à esquerda e à direita e por todo o endomorfismo subjetivo de G. Okay? De fato, suponhamos que eu tenho um G em G e eu faço a translação à direita da medida de Ahar. Okay? Então, se eu fizer uma translação à direita e translação à esquerda, eles comutam para todo o H. Quando eu faço, ou seja, né, isto aqui é a translação à esquerda, translação à direita. Então, para G, eu consigo ter que isto aqui, né, eles transformam uma na outra, portanto, ela é invariante para a esquerda. Porque eu tenho que esta multiplicação, estas aplicações, né, elas comutam neste caso. Okay? Verifiquem isso. Portanto, se eu tiver invariância por translações à direita, então isto aqui é invariante por translações à esquerda. Temos também que esta medida, que é invariante por translações à esquerda, ela é finita em compactos e positiva em abertos. Né? E observemos que estas translações são homeomorfismos. Né? Então, pelo teorema anterior, temos que a mídia tem que coincidir. Okay? Porque eu quero que seja o G. Então, a mídia é invariante por translações à direita também. Portanto,
nos grupos compactos, né, a medida AR é invariante à esquerda e à direita. Para endomorfismo, se eu tiver um endomorfismo sobrejetivo, se eu olhar para esta medida, a medida transportada, né, fixando H e tomando um G na pré-imagem de H, então nós obtemos esta relação e obtemos também esta relação aqui usando isto, né? Portanto, a φ estrela passa a ser invariante da translação à esquerda, a φ estrela de μ de G. E ela é finita em compactos e positiva em abertos, porque a φ é contínua com domínio compacto. Então, temos que ela coincide com a μ de G, pois são ambas probabilidades e usamos o teorema de AR. Em geral, se o G não é compacto, o mesmo argumento acima diz que elas são simplesmente múltiplas, né? Onde o lambda pode-se provar que é um homomorfismo do grupo de G em R+. Como é que o AR prova isto? Eu vou dar um esboço, né? O AR constrói uma função de conjunto não negativas, que vou chamar M, definida em compactos, que é finitamente aditiva, finita em compactos, positiva em compactos com anterior não vazio e invariante em relações à esquerda. Depois ele constrói a medida exterior gerada por M e obtém uma medida induzida nos mensuráveis pelo teorema de extensão de caráter de Ory e mostra que esta medida ainda é invariante em relações à esquerda. Para construir a medida M, o AR fixa um compacto com interior não vazio no espaço, toma outro compacto com interior não vazio e considera qualquer compacto C agora e define uma função lambda A de C, que é simplesmente contar quantas vezes, né, o A cabe no C. O menor número de transladados à esquerda, GA de A, necessários para cobrir C. E analogamente para este K sobre A. E toma esta razão aqui. Okay? Define este quociente, dá uma certa função aqui. Né? Como C é compacto e o A compacto, com o interior não vazio, então o G vezes o interior de A é uma cobertura aberta de C. Portanto, eu posso arrumar um número finito de Gs, né, do grupo, de tal forma que os transladados de A cobrem o C, unidos cobrem o C. Então a definição lambda de C faz todo sentido, né? E estamos medindo o tamanho de C usando o A como uma medida padrão, certo? E observemos que o lambda de C é o lambda de G de C por qualquer G em C, porque se eu transladar, né, eu posso transladar todas as coberturas juntas. Ok? Então, a função lambda A converge quando o A fica arbitrariamente pequeno. Isto é a grande sacada que o AR teve. Né? Assim, por exemplo, quando vamos usar um sistema fundamental de vizinhanças do elemento neutro, do grupo, né? Para uma função M com as propriedades indicadas atrás. Então eu posso levar aquele negócio para zero. Certo? E isto permite depois tomar como limite a medida que nós precisamos. Suponhamos que o grupo é compacto e metrizável. Okay? Se isso acontecer, existe uma distância em G com respeito à qual toda a translação à esquerda e à direita é uma isometria. Tá? Essa função, né, essa distância, pode ser obtida de uma forma especial, né? E num grupo de Lie, por exemplo, no GLDR, nós podemos construir a distância usando uma expressão deste tipo, trabalhando com as inversas da matriz A e B. A distância pode ser dada por um logaritmo de 1 mais A menos 1B menos a identidade em norma e mais a norma da identidade menos B menos 1A. É uma distância invariante para relações à esquerda, mas não é invariante para relações à direita. Okay? E é invariante por translações à direita e à esquerda por elementos que se agora restringir aos ortogonais. Okay? Tem aqui a verificação. Exercícios interessantes para verificar. Reparem, quando nós olhamos para transformações usando grupos, né, aparecem muitos exemplos interessantes. Para grupos topológicos compactos e metrizáveis, né, é equivalente dizer que a translação à esquerda é unicamente ergódica, que a medida AR é ergódica em relação a essa transformação e que o subgrupo gerado por G, este aqui, o Gn para N em Z, o subgrupo dentro do G gerado por G pelas potências de G é denso em G. Okay? É claro que 1 implica 2,
Para 2 implica 3, basta tomar aquela distância dada pelo lema anterior, H, o fecho do subgrupo gerado por G, e a função contínua, φ de x, sendo o mínimo da distância de x até y, para y em H, H sendo o fecho daquele subgrupo. Okay? Então observemos que o EGH, a translação é o G de H, que é exatamente H, para todo o G, por construção, portanto, ele é invariante por translações à esquerda, porque ele é o fecho dos potências de G, e as potências de G são invariantes quando eu atuo por G. E isto garante que a φ, obtida por esta distância, aqui, por este mínimo desta distância, é uma função invariante. Ok? Então, a φ é G de x, que é φ de G x, que é esta distância aqui, coincide com este mínimo aqui. Ok? Porque o H, né, ele é G invariante. Então fico com a mesma fica a função fixada por G. Né? Como o H é fechado, o φ de x igual a 0 se só se o x está em H, por definição. Né? Então, se o H não é igual ao G, então ele é um subconjunto próprio, então G menos H tem um conjunto aberto. Portanto, a sua medida tem que ser positiva pela transformação, pela medida da área. E o φ não é constante lá no MiGKTP. Né? Porquê? Bom, porque eu sei que a φ é 0, né, em H, e só em H, e fora do H, eu tenho medida positiva, ela vai ser positiva, vai ser alguma coisa, portanto ela não é constante. Ou seja, a MiG não é ergódica se o subgrupo gerado por G não é denso. Né? O subgrupo gerado por G tem um fecho que é o H, e estamos supondo que o H não é o espaço inteiro, ou seja, está supondo que ele não é denso. Provamos assim que o 2 implica 3, ou seja, se esta aplicação é ergódica, então este cara tem que ser denso. Né? 3 implica 1, ou seja, tomemos o subgrupo é denso, seja μ uma probabilidade invariante por G, e vamos mostrar que ela também é invariante por toda a translação à esquerda. Ela é invariante por apenas esta translação à esquerda. Bom, se ela é invariante por G, pela translação à esquerda dada por G, então nós temos que a psi-gn de x de mx é igual a integral de psi de x para toda a psi. Né? E a hipótese que nós temos, a hipótese 3, garante que estes gns de x formam um conjunto denso. Né? Então, para qualquer h fixado, eu arranjo um nk, uma subsequência nk que vai para infinito, tal que a distância do gnk ao h vai para 0, porque o subgrupo das potências é denso. E psi é uniformemente contínua, né? Porque é uma função contínua num grupo compacto, num espaço compacto. Portanto, eu posso fixar epsilon delta da continuidade uniforme, a distância de x e y menor que delta implica que a distância de psi de x a psi de y é menor que epsilon, e agora estas distâncias aqui, né? A distância de gnkx a h de x é a mesma coisa que a distância de gnk a h, por definição da distância, e portanto fica menor que delta, se eu tomar aquele nk bem escolhido. Portanto, a psi do gnk de x menos o psi de h de x é menor que epsilon, qualquer que seja o x, e logo o integral, né, o integral da psi de h de x comparado com a psi de x, é o psi de h de x com o psi de gnk de x, porque é invariante, porque o μ é g invariante, logo isto é menor que epsilon. Epsilon é arbitrário, portanto, psi composto com a translação dada por h, dμ, integrado é igual ao integral de psi dμ. Qualquer que seja a psi e qualquer que seja o h. Assim, μ é invariante por translações à esquerda quaisquer no grupo compacto. Mais ainda no espaço métrico compacto, toda a medida finita boreliana é regular e, portanto, finita em compactos. Logo, a μ tem todas as propriedades dadas pela medida da área, tem que ser a medida da área, okay? Porque ela teria que ser proporcional à medida da área e ambas são probabilidades. Então, temos então que EG é unicamente ergódica, né? Completando a prova do lema. Certo? Porque a mídia é a única. A medida invariante que nós obtivemos, afinal, é sempre a mesma.
Em seguida, nós falaríamos dos casos particulares de homeomorfismos do círculo e depois de difeomorfismos do círculo, que eu não vou fazer vídeos porque estes assuntos são perfeitos para a avaliação, para os alunos apresentarem, exporem e funcionar como avaliação. Isso fica para vocês estudarem em casa.